comecei a me preocupar com tetos inclinados quando eu comecei a projetar galpões, que aí eu descobri que em armazenagem não podiam tetos inclinados, mas nunca antes dei bola para os outros tetos inclinados que eu encontrei na vida, e todos têm que ser tomado um certo cuidado. Tetos inclinados alteram o acionamento do sprinkler, levando a abertura de sprinklers fora da área de operação, e muitas vezes uma quantidade muito maior do que são acionados do que o esperado. Essa alteração impacta no tipo de sprinkler, no uso do sprinkler, em critérios de instalação, critérios de proteção. Então, essa palestra tem como objetivo descrever os cuidados a serem tomados quando da presença de tetos inclinados em instalações de sprinklers. O que é um teto inclinado? Pela NFPA, diz que é um teto cuja inclinação é superior a 2 em 12, que corresponde a 9,5 graus. Pela NBR 10897, teto inclinado é um teto cuja inclinação é superior a 16,7%, que é o 2 em 12, que são os 9,5 graus. Então, qual é o problema que tem num teto inclinado? A gente nunca sabe qual é o sprinkler que vai abrir. Se você tem fogo aqui nessa região, normalmente é esperado que os sprinklers dessa área abram. Mas no teto inclinado, dependendo do tipo da inclinação dele, ele pode ser que abram outros sprinklers da área. Por isso que a gente vai ter que aumentar a área de operação e tomar certos cuidados que eu vou dizer mais para frente. Então, uso de sprinklers em tetos inclinados. Sprinklers standards, tanto pendente como upright, podem ser usados em tetos inclinados. Existe só uma exceção que não é para tetos entre forros combustíveis, que não é uma coisa usual no Brasil, quando você tem telhado de madeira, etc. Existe uma exceção para esse uso. Sprinklers sidewall, eles podem ser usados em tetos inclinados somente para risco leve. Para risco ordinário, eles não podem ser usados. Lembrando que sidewall é só para risco leve e ordinário. Sprinkler de cobertura estendida, pendentes ou uprights, podem ser usados em tetos inclinados. Existe uma exceção quando a inclinação é superior a 33%, e aí não podem. Sprinkler de cobertura estendida, eles podem ser usados em tetos inclinados. Sprinkler ESFR, foi aí que eu aprendi que teto inclinado era problema, eles não podem ser usados em teto inclinado. E teto inclinado, lembrando, é tudo que é mais de 16,7%. Critérios de instalação. O defletor do sprinkler deve estar sempre paralelo ao teto, cobertura ou a inclinação da escada. E na cumieira, o sprinkler deve ser paralelo ao piso. Existe uma distância máxima do sprinkler à cumieira na vertical, que o primeiro sprinkler tem que estar a 900 milímetros. Em tetos planos, ou seja, inclinação de 2 em 12, os sprinklers podem ser instalados na horizontal, paralelos ao piso. Pela FM Global, os sprinklers devem ser instalados na horizontal sempre. Eles podem ser instalados paralelos ao teto somente numa inclinação de 5 graus. Então, tem que tomar cuidado quando o projeto é FM, pela forma de instalação do bico. Quando você tem um telhado em shed, a distância máxima do primeiro bico também vai ser 900 milímetros. Sprinkler sidewall, ele deve estar sempre instalado na maior altura possível. Essa altura é determinada por norma, né, que varia entre 10 e 15 centímetros, e posicionado para que a descarga seja sempre paralela ao teto, para que a inclinação não atrapalhe a descarga do sprinkler. Critérios de proteção, método, densidade área. Como eu falei logo no início, a gente não sabe nunca quantos sprinklers vão abrir no caso de telhados inclinados. Então, a recomendação da norma é que se aumente em 30% a área de operação, sem que se mexa na densidade. Isso para sprinkler standard, para chuveiros de controle e aplicação específica. O aumento de área é para compensar justamente
o maior número de sprinklers que possam abrir. Sprinkler de resposta rápida, você, quando vai se utilizar dessa ferramenta da redução, se você tem um pé direito entre 3 e 6 metros, tanto a NFPA quanto a NBR permitem que você reduza a área de operação. Para 3 metros, você reduz até 40%, para 6 metros, você reduz 25%, e entre 3 e 6, você interpola dentro dessa formulazinha. Para que você calcule a área de operação, faça a redução da área de operação, você deve considerar o ponto mais alto do telhado, sempre. Quando se pode aplicar mais de um ajuste, por exemplo, se você está usando o teto inclinado, então você tem que aumentar em 30% a área de operação. Mas seu teto está entre 3 e 6 metros, você tem a vantagem de redução da área de operação. Então, esses ajustes são cumulativos no cálculo. Como exemplo, se você tem uma instalação de risco leve, né, com 4,5 metros de pé direito máximo, e você está usando sprinkler de resposta rápida, seu critério de proteção original pela curva densidade área, você vai ter 4,1 milímetros por minuto sobre uma área de operação de 140 metros quadrados. Aí você faz a interpolação, né, porque você tem 4,5 metros de pé direito, que vai te permitir uma redução de 32% na área de operação. E você tem que aumentar 30% na área de operação, porque você está lidando com teto inclinado. Então, a sua área de operação é essa multiplicação, né, de 140, que é a área original, 30% a mais, 1,30, e 0,675, que você está reduzindo os 32,5%. Ou seja, a sua área de operação final vai ser de 122,85 metros quadrados, na mesma densidade. Armazenagem, né? Como eu falei anteriormente, a SFR não pode ser usado, e todos os capítulos de armazenagem da NFPA 13, que vão do capítulo 14 ao 20, não se aplicam para tetos inclinados. E são praticamente todos os capítulos de armazenagem da NFPA. Então, é difícil você conseguir, em teto inclinado, a armazenagem, fazer a instalação de sprinklers. Você tem que ter outras soluções nessa situação. E para armazenagem, uma das soluções, quando você se depara, por exemplo, numa construção antiga, você tem aqueles sheds, né, são muito comuns. A solução que a gente tem é pôr um forro plano para poder se instalar o sprinkler SFR. O tipo de forro tem que ser um forro incombustível, obviamente. A NFPA nem a NBR determinam nada sobre esse forro, mas a FM fala que ele deve ter uma pressão de suportação de elevação mínima de 14,64 kg/força por metro quadrado, né? Isso não é nenhum absurdo, um forrovide da vida segura essa pressão necessária. No cálculo hidráulico também, quando você vai calcular a área de operação, é a área de projeção do sprinkler, não a área inclinada dele. Os suportes é uma outra situação que você tem que tomar cuidado, né? Quando você tem um teto com mais de 50% de inclinação, você, além dos suportes normais da rede, dos ramais, você tem que fazer ou um suporte adicional aqui, para segurar esse ramal, devido à inclinação e ao peso do tubo, instalar um segundo suporte na subgeral, ou instalar suportes laterais tipo sway braces, que são os suportes de terremoto e etc. Enfim, tem que ter alguma alternativa a mais e tomar muito cuidado com a suportação. Esses são os suportes sway braces, né, um exemplo só, que são usados em instalações sujeitas a abalo sísmico, são suportes que têm que ter uma flexibilidade. Alguns desses podem ser usados quando você tem uma inclinação muito grande.
Bom, então, a minha conclusão é a seguinte: em tetos inclinados, eles impactam no tipo de sprinkler a ser usado, na forma que o sprinkler é instalado, nos critérios de proteção, no cálculo hidráulico, que é aumentado, e também na forma de suportação, né? Existe um estudo que está em prosseguimento da FM com a Fire Protection Research Foundation sobre tetos inclinados. Esse assunto ainda é um assunto bastante novo, a gente não tem muita bibliografia sobre isso ainda, mas assim, o importante, o que eu estou querendo passar é que, quando você tiver um teto inclinado, tenha atenção, porque é problema e alguns cuidados têm que ser tomados. E eu sempre gosto de falar essa frase do Dalai Lama, que é: reparta seu conhecimento, pois é uma forma de você encontrar a imortalidade. Obrigada.